E ainda sobre a guerra em Israel, os nossos enviados especiais André Azeredo e Eliezer Fernandes estão lá em Tel Aviv com as últimas informações para a gente ao vivo sobre o conflito que completou hoje 2 semanas, né, André? A gente viu ao longo aí dos últimos dias que por diversas vezes as sirenes tocaram aí para os moradores buscarem abrigo. Conta para a gente qual é a situação nesse momento, André. Bom dia. Bom dia para vocês aí no Brasil, boa tarde para a gente aqui em Israel. As sirenes tocaram hoje perto da região da faixa de Gaza por 3 vezes, segundo as informações do exército israelense. Ou seja, isso é sinal que mesmo com a chegada da carga humanitária pelo Egito, o Hamas continua atacando o território israelense e o exército de Israel está se defendendo. A defesa de Israel, como a gente sempre mostra aqui nos telejornais da Record, é feito por um sistema chamado Cúpula de Ferro, ou Iron Dome. Esse sistema... Opa! Alô? Oi, André, pode continuar, a gente está te ouvindo aqui. Esse sistema... Ah, tá, eu pensei que tivesse um problema. Só para matar a curiosidade de quem está em casa, porque a gente fala muito sobre esse Iron Dome, Adriana. Olha, lá em cima tem um exemplo. É, na realidade, um sistema de baterias de foguetes para derrubar os mísseis que o Hamas manda para dentro de Israel. Eu não vou dizer onde eu estou, evidentemente, eu não vou falar a minha posição, a pedido do exército israelense, que está aqui ao meu lado, e da polícia, mas aquela coisa, aquele sistema retangular grande, dali que saem os foguetes, os mísseis israelenses, para derrubar os mísseis que o Hamas manda para o território, ou os mísseis mandados pelo Hezbollah contra o território israelense. Esse é um sistema que tem por todo o país. Esse é o Iron Dome que a gente tanto fala. Está no alto da colina aqui de cima, não sei se vocês já tinham visto. Dentro daquela caixa tem vários mísseis e quando o sistema detecta no ar um ataque contra Israel, dali saem os mísseis para derrubar os foguetes e a artilharia inimiga que está vindo para Israel. Isso aconteceu hoje mais cedo, não na região de Tel Aviv, mas na região de Gaza, onde está entrando neste momento toda a ajuda humanitária a pedido da ONU. Outra questão que está sendo discutida agora aqui no Oriente Médio é uma cúpula que acontece no Egito entre os líderes árabes, discutindo sobre a questão dos refugiados, ou seja, como vai ser tratada essa questão. Por enquanto, foi autorizada a entrada de 20 caminhões com suprimentos, comida, água, material médico, remédios. Israel não permitiu que se entrasse combustíveis, mas a saída das pessoas ainda não está autorizada. Até porque tem um problema envolvendo os países árabes sobre a permanência de refugiados em seus territórios. O Egito, por exemplo, teme uma onda enorme com mais de 1 milhão de refugiados dentro do território egípcio. Então a situação é muito delicada. Ainda não se discutiu se vai ter um acampamento para refugiados na Jordânia, no Egito. As pessoas querem sair de Gaza, o Hamas na maior parte das vezes não deixa as pessoas saírem, mas assim que for aberto um corredor humanitário para essa saída, a gente vai ter que ver qual vai ser o posicionamento dos países árabes, dos países vizinhos, para onde essas pessoas vão. Durante o dia, então, vai chegar o alívio para milhões de pessoas que vivem em Gaza através desses caminhões com bandeira da ONU, da Organização das Nações Unidas, para levar esses suprimentos para as pessoas. E aí depois vamos ver nos próximos dias se os outros caminhões vão poder entrar também. Isso ainda não está certo. O que se aguarda também aqui em Israel, sem data para acontecer, é a incursão terrestre do exército israelense na região da faixa de Gaza, por terra, a pé e também com os tanques. Isso ainda não está decidido e a cúpula ali no Egito continua acontecendo. Ou seja, a situação é dramática. Para encerrar, para vocês, mostrei então para vocês a questão do Iron Dome. Vou terminar com essa imagem para vocês mais uma vez, que é o sistema de defesa israelense, que esse é o Iron Dome que a gente tanto fala, na nossa programação, matando a curiosidade até das pessoas no Brasil, que me perguntam muito através das redes sociais, o que é esse sistema? É isso aí, ó. Existem várias bases como essa não é a única. Várias bases como essa em todo o país, e assim que o sistema central do Exército identifica que existe um armamento voando no céu de Israel, seja para ele onde for, uma dessas bases é acionada
e daquele retângulo grande, que é uma caixa cheia de mísseis, sai o disparo para interceptar no ar o ataque inimigo. Eu volto com vocês no estúdio do Fala Brasil. André, aqui a Adriana falando, vou segurar você mais um pouquinho aqui com a gente. Muito importante todas essas informações que você está dando, todas essas explicações. Importantíssimo a gente ter equipe aí em loco para trazer todas as imagens, todas as informações sobre tudo que está acontecendo. Também sobre essa expectativa dramática aí de uma possível, uma provável invasão israelense à faixa de Gaza por terra. Também essa expectativa dramática aí para a saída dos estrangeiros, das pessoas da faixa de Gaza, para a entrada de mais itens humanitários. A gente acompanhou agora há pouco com você falando, mais cedo a gente já tinha mostrado também imagens aí dos caminhões fazendo essa passagem, saindo do Egito, entrando na faixa de Gaza, né? 20 caminhões, a informação que a gente tem é que eles levam aí cerca de 4 toneladas, né? 4 mil toneladas de itens humanitários que envolvem medicamentos, alimentos, outros itens que são importantes. Agora, André, o que é muito importante para a gente, o que a gente quer muito saber é como é que está sendo essa cobertura para vocês. A gente sabe que não é uma cobertura fácil, não é fácil fazer uma movimentação por aí. A gente imagina que vocês o tempo todo estão sendo observados, recebem orientações. É muito tenso também para as equipes de jornalistas que estão aí no front. Conta pra gente como é que estão sendo esses dias para vocês cumprirem essa missão de trazer todas as informações aqui pra gente no Brasil, André. Bom, vou dar para você o que aconteceu agora. Vou dar para você o exemplo que aconteceu agora. Agora, antes de entrar no Fala Brasil, a gente estava nessa cidade aqui perto de Tel Aviv para mostrar o sistema de bateria antiaérea, até por uma questão de curiosidade, parou vários carros de moradores, e muitos deles andam armados aqui, vieram para cima da gente com raiva, gritando, dizendo que eu estava mostrando as bases do inimigo, as bases estratégicas de Israel para o inimigo. É claro que a gente sabe que os inimigos já têm isso tudo mapeado, não vai ser a imprensa que vai mostrar para eles. Mas foi um banzé danado, porque eu tenho uma pessoa que trabalha junto comigo aqui, o Marcelo, que é fixer, ele é israelense, também é argentino, fala português também, fala espanhol, fala inglês. Ele nos ajuda aqui a circular por Israel, até porque você tem que ter uma pessoa de Israel dirigindo o carro, senão você vai ter problemas sérios. E a gente estava aqui parado, antes de entrar no ar, vários moradores chegaram gritando com a gente, até que veio a polícia. A polícia veio e falou: o que você está fazendo aqui? Eu falei: não, nós vamos fazer uma entrada ao vivo, nós estamos mostrando para o Brasil algumas situações, a gente quer matar a curiosidade também das pessoas em relação a esse sistema Iron Dome. E aí eles conversaram, pegaram o meu passaporte, pegaram o passaporte de Eliezer, viu que estava tudo bem, que a gente trabalha na Record, que é uma emissora brasileira. E aí disseram para a gente assim: olha, vamos fazer assim, a gente vai ficar com vocês aqui, para que vocês possam fazer esse ao vivo, porque o exército de Israel não se opõe. O governo israelense não se opõe, você pode mostrar, só não diz onde você está, não diz a cidade que você está, por isso nós não estamos falando da cidade que estamos, mas pode fazer tranquilamente. Eles só falaram: eu vou ficar com você aqui do seu lado, a polícia falou para mim, para que não venham mais moradores, senão eles vão enlouquecer com você aqui, porque é um período muito tenso. Isso acontece também durante a noite, quando a gente faz os vivos do Cidade Alerta, do Jornal da Record, porque é uma situação muito tensa. Embora o conflito, a zona deflagrada esteja já depois da fronteira da faixa de Gaza, o território israelense está relativamente protegido agora, desde o dia 7, quando teve aquela incursão horrível aqui, foram mortas 1.200 pessoas em 12 horas, o território israelense está em relativa segurança, justamente por causa do Iron Dome que vocês acabaram de ver, né? Isso é uma das bases, tem várias espalhadas. Na verdade, o Iron Dome é um complexo de lança-mísseis, então a situação está tranquila por aqui. Até a página 2, está todo mundo muito tenso, só está chegando mais um carro da polícia, isso até para evitar que mais moradores cheguem. Já parou, saiu, tem um policial aqui comigo, já disse: ó, vai tranquilo, faz o teu vídeo, só sai daqui depois. Eu falei: beleza, assim que as meninas do Fala Brasil me autorizarem, eu estou saindo daqui para não ter mais problemas, mas deixaram a gente mostrar para vocês o Iron Dome. É uma situação diferente, as cidades estão vazias, as cidades estão sem gente praticamente, as pessoas não saem de casa à toa, né? As pessoas não ficam circulando na rua à toa, até porque a todo momento essas sirenes tocam. E quando elas tocam, as pessoas aqui em Israel, elas não brincam. Elas vão direto para os abrigos, elas vão para os refúgios, ficam esperando o Iron Dome derrubar um dos mísseis para que elas possam, de fato, depois voltar para casa e ficar tudo tranquilo. Restaurantes não estão funcionando, né? Somente lanchonetes aqui em Israel.
o que já é um privilégio, né, tendo em vista a situação em Gaza, que as pessoas estão morrendo de fome. Mas restaurantes não estão funcionando justamente por isso. Por que não restaurantes e sim lanchonetes? Que é para você pegar a comida e ir embora, não ficar comendo no local. Por quê? Porque se as sirenes tocam, é muita gente num espaço pequeno com pouco abrigo para todo mundo. Então, o funcionamento de restaurantes seria contraproducente nessa época de guerra. Então é isso. A vida do israelense, ele está com medo do que aconteceu no dia 7, mas o território está seguro. A probabilidade de uma entrada nova do Hamas é praticamente zero. A probabilidade de mísseis do Hamas conseguirem atingir o solo de Israel também é muito pequena. Agora, eles estão muito atentos e eles estão muito temerosos sobre o que vai acontecer daqui para frente. Se vai ter um ataque de outros países contra Israel e aí sim começar uma guerra com dimensões ainda maiores. Lembrando para vocês que na quinta-feira passada, 3 mísseis foram lançados do Iêmen em direção a Israel. E foram derrubados por um porta-aviões americano que está aqui perto. Azeredo, você fala com a Jéssica Smetak, estou aqui no estúdio com as meninas, e você falou que muito provavelmente podem vir conflitos ainda piores e esses conflitos podem impedir que a ajuda humanitária chegue a quem de fato precisa. São entre 4 mil e 5 mil mortes, de acordo com os órgãos oficiais, 12 mil pessoas feridas, dessas 12 mil, 4 mil são crianças e essa ajuda humanitária pode ser o limite entre a vida e a morte para quem mais precisa, para quem está nessa linha de conflito, para quem está nesse cenário de guerra. E eu quero saber de você, Azeredo, você que está nesse cenário, como têm sido os trabalhos, todo o empenho para a liberação de reféns? O Exército de Israel fala em pelo menos 200 pessoas feitas reféns até esse momento. Esse é o problema, Jéssica. Bom dia para você aí no Brasil. Ontem foram liberadas 2 americanas, as primeiras 2 reféns que saíram do cativeiro das mãos do Hamas e vieram através da Cruz Vermelha aqui para o território israelense. O problema é esse aí que você falou, justamente esse. Existe uma pressão muito forte do comitê das famílias dos sequestrados em cima do governo israelense. Para quê? Para que não permitisse a entrada de ajuda humanitária até que o Hamas liberasse as pessoas que estão lá dentro. Porque na cabeça de muitos israelenses, assim, se eles liberam a entrada de ajuda humanitária, não há mais nenhuma garantia que os reféns vão ser liberados, que os reféns vão ser libertados e eles vão poder voltar a conviver com as suas famílias. Mas como foi um pedido dos Estados Unidos para que essa ajuda humanitária entrasse, o governo de Israel acabou cedendo. Mas para você ver como é que a tensão é enorme. Estão insatisfeitos muitos israelenses que têm parentes sequestrados pelo Hamas porque eles achavam que isso era uma moeda de troca. Agora, por outro lado, você tem uma catástrofe humanitária instalada em Gaza. O que você vai fazer? As pessoas não têm energia elétrica porque foi cortada pelo governo daqui. Não tem combustível, não tem água, não tem comida. Então, como se faz? Se permite que tanta gente morra também? É um dilema enorme e por isso toda essa polêmica em torno da demora na entrada da ajuda humanitária. Perfeito, obrigada, Azeredo, com as informações ao vivo sobre a cobertura da guerra de Israel. A gente volta a qualquer momento com outras informações. Nossas equipes estão espalhadas, temos equipes de reportagem para trazer a cobertura completa para você que está ligado aqui nesse sábado de informações do Fala Brasil. Agora há pouco mostramos alguns caminhões que estavam no aguardo de liberação para a entrada de mais suprimentos, mais ajuda humanitária. Hoje, por volta das 4 horas da madrugada, do horário de Brasília, entraram os primeiros caminhões, um comboio com 20 caminhões, com medicamentos de pronto uso, nada que precise de conservação, alimentos enlatados, porque tem uma facilidade de conservação. Há um dilema também em torno de combustíveis, libera combustível ou não libera, porque o Hamas pode usar esse combustível em novos ataques, mas a primeira ajuda já entrou depois de 2 semanas de guerra e há expectativa para que novos caminhões sejam liberados ainda hoje e até dentro das próximas 48 horas.